Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nesse início de ano, que o Senhor Jesus caminhe com vocês lado a lado o ano todo e que Ele venha fortalecer os seus passos, revigore seus ânimos e que a sua luta venha ter aí um sabor de vitória. É o que eu desejo para vocês nesse início de ano, para que se estenda o ano inteiro. Amém, pessoal? Bem, pessoal, eu gostaria de trazer para vocês uma parábola do Senhor Jesus, que para mim ela é muito edificante para a nossa alma, para o nosso espírito, sabe? Então, eu gostaria de convidar você a vir comigo e que permaneça comigo até o final, para que você possa entender passo a passo o significado dessa parábola. Essa parábola se encontra no livro de Mateus, capítulo 22. Então, sem mais demora, vamos? De novo, entrou o Senhor Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho e, enviando seus servos a chamar os convidados, mas estes não quiseram vir. Então enviou outros servos com essa ordem: dizei aos convidados: eis que meu banquete já está preparado. Os meus bois e cevados já foram abatidos. Está tudo pronto. Vinde às bodas. Mas eles não se importaram. Um foi para o seu campo, o outro foi para o seu negócio, e outros agarraram aqueles servos, maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviou suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. E disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Ide por toda a encruzilhada de todos os caminhos e convide para as bodas todos os quanto encontrardes. Saiu então aqueles servos e reuniu todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta, cheia de convidados. A casa ficou cheia. Então, saiu o rei para ver o que estavam à mesa. Notou ali que havia um homem que não trazia vestes nupcial. Observa bem esse trecho, pessoal. É muito interessante. Todos foram convidados, maus e bons. Mas ao entrar no banquete, todos tinham que estar com a veste nupcial. Agora observe que o rei observou ali um homem que não estava trajado com a veste nupcial. Então o rei se espantou e chegou até o homem e disse: amigo, como entrastes aqui sem a veste nupcial? O homem emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai os pés e as mãos e lançai fora. Lá haverá choro
e ranger de dentes. Porque muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Então, pessoal, o que nós podemos notar é que essa parábola foi proferida por Jesus para chamar, naquela época, a atenção dos escribas e fariseus que estavam apegados a dogmas religiosos e não conseguiam ver ali a luz diante dele. Aqueles que eles sempre esperaram estavam ali e eles não conseguiam enxergar. Então Jesus estava querendo chamar a atenção deles para que eles vissem que ele estava ali para chamar eles para um grande banquete. Porém, Jesus estava vendo que eles estavam cometendo os mesmos erros dos pais deles, do passado, dos antepassados. Quais? Aqueles que mataram os profetas. Quantas vezes o povo de Deus caía e Deus enviava seus profetas para chamar a atenção daquele povo, mas eles estavam com o coração endurecido. E o que acontecia? Eles matavam os seus profetas. E todas as vezes que eles pisavam nas coisas santas de Deus, então o que acontecia? Deus enviava um outro império para dominar eles. Deus permitia, quando diz no verso 6, que diz assim, que eles agarraram aqueles servos e os mataram. Quer dizer, eles matavam os seus profetas, então ele enviava as suas tropas, ou seja, ele permitia que outro reino os dominasse. E aquele povo se voltava para Deus, e quando eles se voltavam para Deus, Deus os acolhia novamente, e foi sempre assim, sempre Deus os chamando, e eles sempre se recusando. Então, o que levou Jesus até a dizer aquele em Lucas capítulo 13: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Então perceba que como aquele rei, que significa que ele representa Deus, então quantas vezes Deus chamou esse povo ao arrependimento? Como fez o rei, mandou que outros fossem chamar e disse: vinde, venha para as minhas bodas. Quer dizer, que ele queria aqueles convidados lá. Por que Deus queria tanto aqueles convidados? Porque eles eram filhos da promessa. Deus prometeu a Abraão. Deus fez aliança com Abraão, depois com Isaac, depois com Jacó, depois com todos os seus que foram nascendo deles, com Davi e com tantos outros, com Moisés. Então Deus queria que aquele povo se assentasse no banquete dele. Porém, esse povo desprezaram, pisaram. Então o que aconteceu? Então Deus mandou o seu filho, e de novo mais um servo, mas dessa vez não mandou o servo, mandou o seu próprio filho, e ainda assim eles mataram. Então, se você for ler a história dos hebreus, de toda a sua trajetória, vai ver que em todas as vezes que eles pisaram nos ensinamentos santos de Deus, mataram seus profetas, eles pagaram muito caro por isso. E vai vendo que tem muitas coisas ruins que aconteceram com os hebreus. Então, seria um povo que Deus queria abraçar todo o tempo, mas que por causa dos seus corações duros, eles não quiseram aceitar.
Amém, pessoal? Então está claro que esse primeiro versículo é para esse povo. Porém, existe a bênção estendida. Ele estende essa promessa para nós, que somos os gentios, os que entram depois na festa. Porque perceba que ele disse: ide por todas as encruzilhadas do caminho e trazei todos os que encontrares. E os servos foram. Quem são esses servos? O que Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém o que não crê será condenado, como aquele homem que ele aceitou entrar na casa de Deus, ele aceitou entrar na casa do rei, porém ele não quis se despir da sua velha criatura, ele não quis jogar fora o seu passado. Ele quis ficar com tudo ali e achou que ele ia ficar dentro do banquete daquela forma. Não vai. Se você descobriu que Jesus é o seu Senhor, seu Salvador, se você acha que Deus é o Senhor da sua vida e acredita, não basta só aceitar, não basta só entrar na festa. Tem que se limpar, tem que se purificar, porque é preciso que a gente fique limpo para entrar nas bodas. Então, quando o rei percebeu aquele homem sem a veste nupcial, ele entendeu: ele não está aqui com compromisso, ele não quer compromisso comigo. Ele só quer se aproveitar desse banquete. Então ele só queria aproveitar do que... Tem gente que só quer se aproveitar do que Deus pode dar a ela. Então ela quer só as bênçãos, mas nem pensar, nem de longe, que é um abençoador. Amém, pessoal? Então, observe o que diz em Apocalipse: alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos da justiça dos santos. Então não é difícil entender que quando nós aceitamos entrar na festa, entrar nessa festa, nessas bodas, teremos que nos purificar e vestir linho fino, como diz esse versículo. Então, linho fino são o quê? As boas obras dos justos. Então, a partir de que você conheça o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus é amor, então você passa a espalhar esse amor. Então, de você tem que sair só coisas boas. Esquece a mágoa, o ressentimento ruim, tudo que não presta, tudo que não provém do Espírito de Deus, fica para trás. Então, Deus precisa de você para que você seja a luz do mundo, que seja o sal da terra. Então, por isso, Ele precisa que as pessoas que Ele escolheu, que sejam os seus escolhidos de fato, que realmente consigam enxergar a sua luz através daquela vida, para que as pessoas possam se espelhar em você, para que eles possam ver que ali tem a presença do Senhor. Quando o seu coração está sujo, então ele não mostra a presença de Deus. Então, com certeza, essa parábola foi para nos purificar espiritualmente de uma maneira muito poderosa. Se você atentar bem a essa parábola, então você vai
pensar consigo mesmo: quem sou eu nessa parábola? A quem eu represento? Quem sou eu? Os de coração duro, que Deus manda chamar e que não aceita nunca? Ou eu sou aquele que aceita o convite, porém não abandono de forma nenhuma a minha velha criatura? Não tiro as minhas roupas de jeito nenhum. Eu vou ficar com as roupas velhas mesmo. Ou eu sou aquela outra pessoa que aceitou as bodas, trocou a veste e está ali preparado para a festa. Então, nós devemos nos perguntar. Em Coríntios 2, capítulo 13, versículos 5 ao 6, diz: examinai-vos a vós mesmo se estáis realmente na fé. Então, é bom que nós nos examinemos, porque se caso nós não nos examinarmos e não nos consertarmos, nós vamos ter o mesmo fim daquele homem que foi lançado às trevas, lá fora, onde há choro e ranger de dente. E a Bíblia tem mais algo sobre isso, quando ela diz, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 13, diz assim, ó: deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Então, pessoal, o Senhor Jesus não nos lançou essa parábola à toa. É porque Ele está nos chamando, esse outro grupo de pessoas, para entrar nas bodas. Então, se você aceitar o convite de Deus para entrar nas bodas, então pensa bem se você quer realmente participar da festa e veja se vale a pena ou não. Eu tenho certeza que vale a pena participar das bodas. Então, tira as suas vestes, vista linho fino, como o dono da festa quer. Amém, pessoal? E aí, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Graças a Deus, muito obrigada a vocês todos. Eu quero que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês. Muito, muito obrigado por permanecer aqui comigo até o final. Agora eu vou pedir para vocês deixar o seu joinha, deixar aí o seu comentário. Quem é você? Quem representa você nessa parábola? Eu quero saber. Conta aqui nos comentários. O que você achou dessa parábola? Sabe? Interaja comigo. Eu gosto, o seu comentário é muito, muito importante. Não importa se o seu comentário é pequeno, é grande. Eu quero que você comente. Eu não sei comentar. Não, fala o que você pensa na hora ali. Só fala coisas assim que sejam para destruir esse trabalho. Mas eu te peço, deixa seu comentário. E também se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. É muito simples. É só ir lá naquele ícone de inscrito e se inscrever. Bate a mão lá, faz assim, se inscreve, pronto. E também não esquece de deixar o like, sabe? Naquele dedinho assim, vai lá e coloca o dedinho nele, então ele vai fazer lá, assim, ó, pra cima. Então, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe a todos vocês e que esse ano seja maravilhoso. Que as bênçãos do Senhor estejam ali, ó, bombando na sua vida. Amém? Vai. Até o próximo vídeo.